Você não sabe o que ela me falou hoje. Me chamou de burra. Quem? De burra. Quem? Sabe o que tinha acontecido? Tudo bem que eu fui um pouquinho burra, mas ela foi, que burra! E fazia muito tempo que ela não me chamava de burra, porque eu não deixo mais. Que situação? Eu estava esquentando um pão para comer com ovinhos de manhã. Aí eu peguei uma frigideira pequena, porque eu achei que eu ia comer um pão. Mas aí eu vi que eu precisava de 2 pães. Aí eu peguei Aí eu já tinha deixado a frigideira no fogo para começar a esquentar, pra deixar o pão tostadinho. Tinha botado um pão, aí eu falei, não, vou comer 2. Aí peguei a outra frigideira, esvaziei a frigideira pequena, o pão na frigideira grande, mas falei, não precisa lavar, né? Um pãozinho, passei a mão. Veio a Berenice e falou, sua burra, que burra, meu Deus, que burra. E a Berenice, é essa vozinha aqui, ó. E é isso que a gente vai conversar hoje. Sobre a Berenice, essa voz grossa, insensível, abusiva, que pode habitar a cabeça de um ser humano. Na verdade, eu acho que pode não, acho que habita na cabeça de todo mundo. Todo mundo que eu conheço é uma Berenice. Mas é que eu nunca conheci pessoas muito levadas, então eu não sei como é que elas seriam. Mas a gente vai conversar sobre isso. Se você é minha aluna, você já conhece. Se você já me segue um pouquinho de tempinho assim, já conhece, que é a Berê. A Berê é como eu chamo o crítico interno. Então, essa voz que tá na nossa cabeça sempre julgando, analisando, rotulando, xingando, dando opinião sobre tudo, essa é a Berenice. O que na espiritualidade, quando eu estudava espiritualidade, era o ego. Eu acho que na psicanálise, que eu tô começando a estudar psicanálise, então me perdoa se eu falar besteira, mas acho que é o superego, sabe? Que é aquela voz que controla tudo. Não fui eu que dei esse nome, sabia, Dani? Não fui eu. Não? Foi a Marina Pastorello, que mora em Perth. A Marina foi do PD 9, 10. Aí eu falava dessa voz interna, desse diálogo interno. E aí ela começou a chamar de Berenice. A Berenice. Aí ficou pra sempre a Berenice, que é essa voz que tá sempre falando com a gente. Você já leu o livro O Poder do Agora? Você já leu o livro O Poder do Agora? Eu li O Poder do Agora muito antes da Marina vir com o nome de Berenice. Eu li O Poder do Agora em 2016. E O Poder do Agora foi o primeiro livro de um autor de espiritualidade chamado Eckhart Tolle. E o Eckhart Tolle é um cara que estava numa depressão profunda e tal. E teve um dia que ele teve uma iluminação. E aí ele virou um autor best-seller, amigo da Oprah e tudo. E aí o Eckhart Tolle traz nesse livro O Poder do Agora. Eu tenho o livro. The Power of Now. Aí, o que o Eckhart Tolle fala? Por exemplo, que nem hoje, eu queimei a mão e aí uma voz minha disse pra mim, que burra. Tipo, quem é a pessoa que se queima e quem é a pessoa que xinga de burra? Quem é a burra e quem é que tá xingando de burra? Se é você, por que se você fala com você mesma como você? Já parou pra pensar nisso? Porque tem essa meio que uma entidade dentro de nós, né? Que fica martelando. Bom, o Eckhart Tolle me contou esse babado pelo livro. E aí eu comecei, né, a trazer isso pra minha consciência, junto com o meu trabalho, trabalhando com muitas mulheres e muito interessada, né, em humanos, assim, quando eu tô conversando com as pessoas, eu gosto de entender o que tá acontecendo com elas e tal. E eu comecei a perceber que realmente existe esse diálogo interno, né? E depois, quando eu comecei a estudar coaching e tal, eles chamavam de crítico interno. Aí eu comecei a sacar dentro do programa... Ai, um passarinho, coisinha mais linda. Eu comecei a sacar dentro do programa Despertar, que é onde eu trabalhava mais próxima com as minhas alunas, que sempre tinha esse diálogo interno que era muito destrutivo pro trabalho. Muito. Pro trabalho de se conhecer, pro trabalho de se libertar. Que é a Berenice, que a gente chamou, a gente identificou. E por que eu gosto de dar um nome pra Berenice? Pra essa voz? Porque daí, você não fala assim, sou eu. É uma voz, que é o que o Eckhart Tolle falava. Ele falava assim, por exemplo, você tem uma perna. A perna é você, mas você não é uma perna. Entende? Você é mais do que uma perna. Mas você tem uma perna. Se você perder sua perna, você vai continuar sendo você, certo? Ou seja, ela é parte sua, ela é importante, mas ela não te define. Só que a gente se relaciona com essa voz da cabeça como se ela fosse verdade. Então, a voz da cabeça fala, Dani tá mentindo.
falo, caraca, a Dani tá mentindo. Aí eu começo a ver todas as evidências que me mostram que a Dani tá mentindo. Mas talvez a Dani não esteja mentindo, entende? Só que aí a gente faz isso com os outros, mas a gente faz isso com a gente também. Só que imagina, essa voz tá dentro da tua cabeça 24 horas por dia. Porque no teu sonho ela também tá. O tempo inteiro, julgando, analisando, te comparando. Alunas minhas falam assim, eu queria muito ter um amor, queria muito ter uma família, tô com 38 anos e tô solteira, tô perdendo esperança, não sei o quê. E eu vejo um casal com um filhinho na rua e a Berenice fala, isso não é pra você, você nunca vai ter isso. Ou você tá no emprego do sonho, você perde o emprego e aí a Berenice fala, tá vendo? Eu sempre soube que ia dar errado, você sempre foi péssima. E a gente se xinga muito, cara, muito. Mas mais grave do que se xingar é que a gente acredita nessa voz. Porque você acredita que essa voz é você. Só que aí a gente chama ela de Berenice, que é um nome não muito comum. Se seu nome for Berenice, eu sugiro chamar de outra coisa. Se o seu nome for Berenice, aí você chama ela de Margot. Não tanto faz o nome. E a Berenice é uma coisa que eu falo sempre muito e eu quis gravar esse vídeo porque eu comecei a ver que muitas das minhas alunas, elas falam, tipo, você quer Berenice? Você quer Berenice? Você quer Berenice? Eu falei, tá faltando um vídeo. Pra quem não sabe quem é a Berenice, fala, vai lá ver o vídeo tal, que eu te explico quem é a Berenice. Então, quando eu chamo ela de Berenice, eu dissocio. E não é dissociar no sentido de que não sou eu. É uma parte minha, como a minha perna é parte minha e é importante. Eu não posso dissociar no sentido de que não é meu. Mas é dissociar no sentido de talvez não seja verdade. Talvez isso que ela esteja falando não seja verdade. Talvez seja, talvez não. Entendeu? Principalmente quando ela começar a ser abusiva ao momento da gente questionar. Porque dificilmente também a sua Berenice vai ser muito permissiva, acolhedora. Se ela for, ótimo, entendeu? Mas em geral não é assim. Principalmente nós mulheres, a gente tem uma Berenice muito crítica. Eu percebo que trabalhei com muitas mulheres já, ajudava a dar mais de 500, sei lá, perdi as contas, a gente precisa parar um dia e fazer as contas. Mas muitas mulheres já, e eu vejo que é um padrão, essa crítica excessiva que nós temos, né? E a Berenice, ela é uma construção social. A tua Berenice, ela fala português, né? Porque você aprendeu que língua? Português, ela não fala mandarim. Ela é uma construção social, ela é a tua linguagem. A sua Berenice é brasileira. A não ser que você seja de outro país e adapte, né? Mas a sua Berenice, ela é a tua cultura. Então a Berenice é o que seus pais achavam, o que os seus amigos da escola achavam, o que seus namorados, namoradas achavam, entendeu? Ele é o social. É a voz que lhe é capricho. A Berenice é a voz que tem a visão política tal. A Berenice, ela é um fruto do teu contexto, né? E ela tá sempre buzinando. Só que tem horas que a gente tem que quebrar isso e falar, peraí, será que isso aí? Será que é verdade? Será que não é? E o meu trabalho passou a ser muito permeado por isso, porque eu comecei a perceber que não adiantava o que eu tava falando para as pessoas, tinha sempre a Berenice rebatendo. Era como se eu não entrasse. Então se eu chegava pra Dani, a Dani tá num dia triste. Eu falava, Dani, você é incrível, amigo. Não sou. Comprei 5 cursos de Photoshop, não fiz nenhum. Amiga, mas você é não sou. Por quê? Porque eu falava, mesmo sendo sincera, e ela na cabeça dela tava com a Berenice. Não é nada. Coisa nenhuma. Ou quando eu tô mal, e sei lá, a Bianca, né, que trabalha comigo, fala, não, Fê, mas você é demais, só que não é que você me ama. Quem ama não conta, porque quem ama não tá vendo as coisas direito, entendeu? Então eu comecei a perceber muito forte isso. Comecei a focar muito no Papo da Berenice, tanto que o PAP, que é o meu programa de amor próprio na prática, ele é assim, fazendo as pazes com a Berenice. Porque o amor próprio, ele tá totalmente a ver com essa voz. Às vezes a gente acha que a gente vai ter mais amor próprio se a gente emagrecer 5 quilos, se a gente tiver um amor XYZ, se a gente tiver sucesso no trabalho. E aí se tem sucesso no trabalho, a Berenice fala, mas você podia ter mais. Você tem um amor, aí a Berenice fala, mas você não tem filho. Aí você tem dinheiro, ela Berenice, mas você não tem aquela outra coisa. Tipo, ela tá sempre, nunca suficiente, sabe? Aí você nunca se ama. Porque a questão não é o que você conquista, é como você se relaciona com você. Mas o você que se relaciona com você é a Berenice com você, entendeu? E aí eu tava falando pra vocês no começo do vídeo da minha situação com as frigideiras hoje. E é raro hoje em dia, eu não deixo mais a Berenice me xingar.
Porque quando ela xinga, eu falo, isso não resolve nada. E aí hoje eu tava fazendo isso e um amigo meu que mora comigo, eu falei em voz alta, porque, gente, eu peguei a frigideira, tipo, passei a mão na frigideira quente, tipo, muito sem noção. E aí eu fiquei, que burra, mas é burra, mas é... E burra é um xingamento muito horrível da gente se fazer, né? Exato. E ele falou assim, nossa, isso é um jeito de falar com você? E eu, nossa, é verdade, esqueci, sabe? Mas aí eu percebi, eu tava com raiva de mim, porque eu tinha me feito mal. Olha que louco, eu nunca tinha tido esse insight antes. Quer dizer, não, acho que já tive esse insight antes, mas tive esse insight de novo. Que eu percebi, por isso que eu me xinguei, porque eu me fiz mal, queimei meu dedo. E aí era como se fosse assim, que burra, você tinha que tomar mais cuidado pra não se machucar. Então você vê que tem uma intenção boa, não é que eu tô querendo me destruir à toa. Era assim, que burra no sentido de, olha o que você fez comigo, caramba, sabe? Frustrada. Muitas vezes a gente se trata mal porque a gente quer meio que se alertar das coisas. Porque a Berenice, ela é muito baseada no medo. Eu brinco com as minhas alunas que a Berenice é como uma amiga mentirosa, boníssima, mas mentirosa. Mente. E acredita nas mentiras dela. Berenice é dessa. Só que ela mente e ela é meio cagona. Morre de medo de tudo. E a Berenice tá sempre assim, tipo, não vai queimar a mão de novo. Ai, meu Deus, sabe? Então já fica, tipo, toma cuidado, hein, sabe? Então a Berenice, essa nossa voz que tá sempre criticando, mas eu sinto que às vezes ela tá criticando muito pra já antecipar problemas futuros. Só que se você vive o teu dia a dia antecipando problemas futuros, você vive o seu dia a dia solucionando problemas que talvez nem estejam existindo naquele momento. E aí, ansiedade, angústia, desespero, caos. Sabe aquela figurinha? Angústia, desespero, caos. E aí a gente vai vivendo a vida assim, você acha que fica leve? Não fica. A leveza da tua vida tá intrinsecamente ligada com a leveza nesse diálogo. Hoje em dia, minha vida é bem mais leve, porque mesmo quando eu tô mal, porque eu fico mal frequentemente, porque eu sou uma pessoa que tem muitos altos e baixos. Antes eu achava que era péssimo, hoje em dia eu sou desse jeito e tudo bem, tipo, não tem problema. Só que eu ficava no alto, era assim, meu Deus, eu descobri o segredo da vida, tudo faz sentido. E aí eu ficava mal, era meu Deus do céu, nada faz sentido, qual o propósito da vida? Isso nunca vai passar, e aí ficava me botando pra baixo, e eu não acredito que eu tô assim de novo, sabe? Hoje em dia, quando eu tô mal, eu falo assim, tá tudo bem, daqui a pouquinho você melhora. Não dá pra ser perfeito todos os dias, ótimo todos os dias. Então, eu passei a criar esse diálogo interno muito mais acolhedor. Tanto que esse episódio de me chamar de burra, e você vê como é louco, foi uma situação que eu me machuquei fisicamente. Então, veio muito instintivamente, sabe? Não foi assim, um trabalho que eu ia, um e-mail complicado que eu ia mandar e que daí eu achei que eu não deveria e fiquei naquele... Não, foi uma coisa burra, sabe? Queimei. Então, claro, eu peguei e falei, não, cara, acontece. Ciência, sabe? Consegui, na minha consciência, consertar. Mas claro que no automático ele vem, você nem percebe. O exercício é a gente percebendo e interromper, porque ele acontece, ele não vai parar de acontecer. E outra coisa que acontece muito com as minhas alunas quando eu começo a ensinar a Berenice, que a Berenice fica mentindo, que a Berenice fica inventando coisa. A Berenice não é sua inimiga. Eu sugiro você conversar com a Berenice como você conversaria com uma criança que você ama, que tá com medo do bicho papão debaixo da cama. Calma, amor, tá tudo bem, não é assim, tipo, vamos olhar se tem mesmo bicho, não tem. Mesmo porque, gente, a Berenice nem sempre tá errada. Ela mente muito, mas não mente sempre. Eu lembro muito bem de uma conversa, eu já dei esse exemplo algumas vezes, de uma amiga minha que tava indo morar sozinha pela primeira vez na vida. Ela falou, não, porque a Berenice tá falando que não vai dar certo, que eu não vou ter dinheiro pra pagar, que vai dar errado. Eu falei, mas você fez suas contas? Você tem dinheiro guardado? Se você perder seu emprego, você tem um plano? Não é totalmente descabido você ter medo de se você vai conseguir ou não pagar um aluguel sozinha. É um peso pagar um aluguel sozinha. Você tem que pensar. Então você não pode começar a se relacionar com esse seu crítico interno como seu inimigo interno. Ela não é sua inimiga. Ela tem uma boa intenção. Ela quer te proteger. Ela quer te proteger da situação de você pegar um apartamento e depois não conseguir pagar o aluguel.
Então, como que a gente conversaria com a Berenice nessa situação? Vamos fazer as contas. Fiz as contas, deu certo. Você fala, Berenice, qualquer problema, tem esse plano aqui. Tá acontecendo isso comigo agora. Aliás, aproveite esse cenário porque eu estou mudando em poucas semanas. O último não, acho que a gente tem mais. Acho que tem mais uns 3 vídeos aí por vir. E com esse 4. Então, eu vou mudar. E eu também vou mudar para um apartamento sozinha, só que eu sou rata de Airbnb, gente. Eu sou muito rata de Airbnb. E aí eu estava no Airbnb, tananã. E nesse momento eu tô morando numa casa com alguns amigos. E eu tô querendo muito morar sozinha. Eu fui casada há muitos anos, eu queria muito morar sozinha. Só que morar sozinha, outro patamar, né? Aí eu encontrei um lugar dos sonhos, que você vai conhecer, se tudo der certo. E é o dobro do meu aluguel. E aí a Berenice fica, meu Deus do céu, ela já começa a até faljar, né? Aí eu falei, Berenice, tá certíssima de estar preocupado. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar um mês dessa casinha como um estímulo pra gente ir atrás de mais projetos. Se não der certo, eu passo um mês na casa da minha mãe, gasto 0 de aluguel e aqui paro. Entendeu? Então, assim, é arrojado o meu plano, mas ele é seguro. E aí a Berenice ficou em paz. Entendeu? É importante a gente ter esse diálogo com o nosso medo. Por que você tá com medo? Qual que é a preocupação? A preocupação é que o aluguel é muita coisa para bancar? Beleza? Como vai ser nosso plano, então? Eu tenho os projetos que estão para ir pro ar, que talvez me proporcionem uma renda maior, que daí dá para pagar. Se eu não conseguir, eu acredito que eu vou trabalhar mais e melhor morando sozinha. Se tudo isso não conferir, tudo bem. Então, esse processo de ter um diálogo acolhedor com o meu medo faz até com que eu tome decisões de uma maneira mais segura, sabe? Qual que é o pior caso? E pra minha mãe, que não é pior, é ótimo. Eu queria morar sozinha, se eu precisava ficar um tempo com a minha mãe, é ótimo, a gente está super bem, tem um quarto lá pra mim e tal. Então é importante que a gente estabeleça um diálogo maduro com essa voz. Essa voz, a Berenice, ela não é madura. Ela não é madura, ela é intensa, negativa, destrutiva, muitas vezes abusiva. Você já parou pra pensar o jeito que você se fala? Você é uma burra, você é uma idiota, você é feia. Uma aluna minha falou assim, que eu tava fazendo um exercício... Ai, peraí, meu pé não dormiu. Eu tava fazendo um exercício com umas alunas minhas que eu perguntava o que você se fala quando você se olha no espelho. Não quando você se arruma e tal, mas de onde? Você acorda, você olha, vê alguma coisa que você não gosta. Como você se fala? E aí, é um show de horrores. Gorda, horrorosa, feia, acabada. Mas uma aluna falou pra mim assim... Eu olho pra mim e falo... baixa a cabeça mesmo, porque horrorosa desse jeito não é nem pra se olhar. Então, às vezes você vê umas mulheres que trabalham pra caramba, que vão atrás das suas coisas, que são boas pessoas, que refletem as suas ações para serem pessoas melhores, que são incríveis, inteligentes, que se olham no espelho e o que elas conseguem falar pra si mesmas é que bunda horrorosa, tá mole. Você entende? Isso é totalmente, que nem eu falei antes, a Berenice é fruto de um contexto social, onde a mulher é exigida um padrão de beleza elevado, principalmente nós brasileiros, uma cultura muito ligada na beleza. E a gente vai internalizando essas coisas. Então, uma coisa, por exemplo, que meu pai me falou uma vez quando eu era criança, cara, ele me falou isso uma vez, que eu tirei uma nota boa, e eu falei, olha pai, tirei uma nota, eu tava querendo descolar R$10. Pai, tirei uma nota boa, me dá R$10. Ele falou, imagina, não fez mais que sua obrigação. Aquilo internalizou de uma tal maneira pra mim que tudo que eu faço de legal, eu penso que eu não fiz mais do que a minha obrigação. Só que muitas vezes eu faço além da minha obrigação. E aí eu tenho dificuldade de reconhecer as coisas que eu faço. Porque internalizou. Uma vez, olha o Dani, essa eu nunca te contei. Quando eu era menor, adolescente, tinha revistinha de adolescente, sabe? Falava assim, nunca saia de uma relação achando que você poderia ter feito mais. Que você poderia ter dito alguma coisa ou feito alguma coisa. Eu incorporei
Com o resto da minha vida a Berenice fala isso. Hoje, às vezes, eu tenho até dificuldade de saber quando é hora de parar, sabe? Porque eu vou até o último, assim, eu acho que ainda dá pra falar isso, acho que ainda dá pra fazer aquilo. A Berenice, ela vai armazenando informação e a gente vai acumulando esses pedacinhos de informações aleatórios e ela vai soltando de maneiras que às vezes a gente não tá nem consciente. Então, parte de restabelecer essa relação com a Berenice é começar a prestar atenção no que ela fala como uma outra entidade, entendeu? Que é o que o Eckhart Tolle fala, tipo, que essa voz que tá falando, se existe essa, é porque ele fala, o Eckhart Tolle fala que quem a gente a gente é a essência que observa essa voz. A voz diz, você é muito burra. Você que escuta é quem é a essência. Você que escuta, você não é quem fala. Então você não é burra, você é uma presença escutando a voz que diz, você é burro. Eu tive o meu despertar, que foi o momento que eu... Nossa, cara, existe uma outra maneira de viver. Mas o trabalho de viver bem comigo mesma, que eu venho percorrendo nesses últimos 8 anos, é um trabalho de fazer as pazes com a Berenice. Porque é fazer as pazes comigo. Aprender a me ouvir, aprender a me amar e aprender a não ser cruel comigo. Porque a Berenice é muito cruel, muito cruel. A Berenice fala que você vai ficar sozinho o resto da vida. A Berenice fala que ninguém te ama. A Berenice fala que você é feia. A Berenice fala que tudo que você tem foi por sorte. A Berenice, sabe? Você vai acabar pobre na sarjeta, na miséria, que todos vão te abandonar, sabe? A Berenice, ela fala coisas terríveis pra você mesma que você não fala com mais ninguém. E se você tá com muita raiva e você solta sem querer as coisas que você fala pra você mesmo, você solta sem querer pra sua melhor amiga, pra sua mãe, pro seu marido, pra sua mulher, você fica mal depois. Você fica com peso na consciência. Fala, nossa, cara, eu fui muito ruim ser assim, não quero. Mas espero, né, se você estiver tratando as pessoas assim, não é legal. E essa é a Berenice, gente. Então a gente tem que fazer... A Berenice não é sua inimiga, porque eu começo a falar, não, porque a Berenice que fala isso, a Berenice que fala aquilo... E parece, então, que não é você. É você que fala. Então, é uma parte sua que tá precisando de acolhimento. Se uma criança tá chorando de medo, não adianta você falar pra ela, cala a boca, engole esse medo. O medo não desaparece. É muito louco isso. A gente não fica bom, nós adultos que não tivemos pais inteligentes emocionalmente, a gente não cresce aprendendo a lidar com as emoções. A gente cresce aprendendo a fingir que não está sentindo. A gente aprende a esconder as emoções. Isso mesmo. A gente aprende a entuchar, entendeu? A engolir o choro. A gente aprende a engolir o choro. E a minha proposta no meu trabalho inteiro é: vamos ser nós mesmas a voz que fala tudo bem, sentimento. Eu também sentiria medo de não conseguir pagar aluguel. Acho que é um medo digno. Todos os seus medos são dignos, sabe? Todas as suas dores são dignas. Eu tive uma aluna que estava passando por um luto. Ela falou, ai, mas já deu, né? Tipo, não deu. Mas quem tava falando já deu? Era a Berenice. Que tem um protocolo de quanto tempo deve durar o luto. E qualquer pessoa que passou por luto sabe que luto demora o tempo que o luto precisa. E a gente falar, vai, passa rápido, não faz passar mais rápido. Só faz você ficar boa em fingir que não tá acontecendo nada. Você finge, uma hora aparece, num momento que você nem esperava, sabe? Numa terça-feira, 2 da tarde, vem um choro, você é grossa com alguém, você solta, você vira uma panela de pressão se você reprime suas emoções. É importante a gente estar em contato com a nossa verdade. Eu falo muito disso, né? A nossa verdade, a nossa verdade, a nossa verdade. Tem horas que a nossa verdade não é muito nobre ou elevada, entendeu? Às vezes a verdade é que você tá com inveja da sua amiga. Só que se você falar ai credo, você tá falando ai credo pra você. Tipo, tudo bem ter inveja. Tipo, tudo bem você ter inveja que a sua amiga tem um relacionamento que você gostaria de ter. O que não é ok é você ir lá e roubar o namorado da tua amiga. Ou tratar tua amiga mal. Ou dar em cima do cara, entendeu? Isso não pode. As suas ações não são todas ok. Porque elas têm um impacto na vida das outras pessoas. Mas as suas emoções são ser humana, meu bem. Eu brinco isso com as minhas alunas. Você não passa de uma humana. Você vai sentir inveja, você vai sentir ciúme, você vai sentir raiva, você vai ficar frustrada, você vai xingar as pessoas que você ama, como hoje eu me chamei de burra. Mas logo depois que eu me xinguei, que eu percebi que eu xinguei, eu falei, não, desculpa, não é burra. Foi uma distração, acontece. E é isso que faz com que eu consiga ser uma pessoa super intensa,
Mas nos momentos de baixa, eu falo, tudo bem, tô aqui. O que você precisa? Não se abandonar, sabe? E a Berenice, ela tá aqui tentando alertar tudo e tal. E você só fala assim, tudo bem, eu tô aqui com você. No final do ano passado, eu passei por um processo... Ai, gente, tá... Tempos difíceis, né? Pra todo mundo. E ano passado eu comecei a ir pra baixo, assim. Comecei a ficar com o meu emocional bem abalado. E foi muito louco. E foi aí que nasceu o PAP, porque eu comecei a ficar com o emocional muito abalado. E eu comecei a perceber o meu diálogo interno. Eu falei assim, tudo bem você ficar assim. Não tá fácil mesmo. Estranho seria se você estivesse super bem. O que você precisa? De que ajuda você precisa? Com quem você pode conversar? Procura aquela amiga. Evita aquelas pessoas. Só por agora. Se nutre. Sabe? Você acha que isso quer dizer que eu acordava feliz? Não. Mas eu conseguia parar, olhar pra minha dor e falar, o que eu preciso nesse momento? E me abrir pra isso, sabe? Pra procurar entender. Como eu faço com as minhas amigas. Tipo, eu sinto amigas minhas, a Dani até pode falar se é verdade ou não, mas tem hora que eu tô com as minhas amigas que é a hora da gente dar risada, falar besteira, falar um monte de bobageira. Tem horas que é pra ouvir, tem horas que é pra dar conselho, tem horas que é pra falar, entendeu? E é isso que eu vou sentindo nas minhas relações, tipo, quando é a hora do quê, sabe? Tipo, às vezes eu sou muito piadista e tal, eu vejo que a pessoa tá mal, não tá naquele mood, paro. E olha, o que a Dani tá precisando agora? A Dani tá precisando conversar. Vai quando a tua amiga vem e fica... Ela não tá afim de ouvir, ela tá precisando falar. Fala, sabe? E a mesma coisa pra mim, assim, eu comecei a fazer isso. Aí foi quando eu comecei a perceber, cara, eu preciso fazer um curso pra ajudar as mulheres com isso, cara. Pra que elas entendam que é ok ter momentos difíceis. O que não é ok é a gente se abandonar. É não deixar a Berenice ser violenta com a gente mesmo. É perceber às vezes que nós somos violentas com nós mesmos e falar, pega leve, viver é difícil. Isso é uma coisa que eu tenho me dito muito. Eu, ao longo da vida, fui comprando uma ideia de que a vida, na verdade, é fácil e que qualquer situação difícil que eu passo é porque eu fiz alguma coisa errada. E no ano passado teve algum lugar que eu comecei a falar assim, mas onde você achou, meu bem, que a vida ia ser fácil? Da onde você tirou essa? Da onde? Que vida de quem é fácil? Até pra quem é mais fácil é difícil. Ser humano, por isso que eu me amo tanto psicanálise. A psicanálise fala dessa complexidade. A psicanálise já fala, nascer já é um ato traumático. Imagina, você tá na barriguinha ali, tudo quentinho, tudo, sabe, assim, apertadinho, abraçadinho com a tua mamãezinha ali, você é leão, aquela coisa toda, de repente você nasce pra um mundo, né? Aí você fala, nossa, Aí você fala, nossa, é traumático, não sou eu que tô fazendo errado, é difícil. E aí você fala, difícil, mas vamos continuar, não pode desistir, vamos tentar. Então, tipo, em dias que eu acordava no passado, que eu não queria sair da cama, eu falava pra mim mesma, amor, você tá precisando. Hoje dá pra você ficar na cama, fica então um pouquinho mais, daqui a pouco a gente sai. O que você pode fazer? O que você sabe? Isso foi me ajudando. E foi aí que eu comecei a querer fazer, criei o papo por isso, porque eu falei, não precisa... E aí já foi, tipo, uma coisa que me trouxe muita alegria, assim, e até que me ajudou muito, né? Passar isso e organizar esse conteúdo e tal. Porque é a chave, cara. Eu sou uma pessoa intensa, mas eu sou uma pessoa leve. É muito louco. Eu sou leve, sabe? Tipo, se alguma coisa está errada no trabalho, tudo bem. Amanhã a gente faz direito melhor, sabe? Isso não quer dizer que eu não sou séria, isso não quer dizer que eu não sou responsável, não quer dizer que eu sou dedicada ou comprometida. Mas eu criei essa relação mais suave comigo mesma. Se eu erro, eu falo, normal errar. Você tá fazendo coisas que você nunca fez antes. Você queria acertar? Jura? Como? Tem jeito. Eu tava ouvindo a Brené Brown falar isso ontem no podcast dela, no Dare to Lead. Pra quem fala inglês, recomendo. Ela falou assim, numa empresa tal, você não vai ser perfeito sempre. Mas mais do que isso, você não vai ser excelente. Porque se você tá querendo inovar e fazer coisas novas e aprender e expandir, você está sempre fazendo coisas que você nunca fez. E aí você vai ser meio ruim. Então você pode se comprometer a sempre melhorar, a sempre aprender mais, a sempre se propor a crescer. Mas não vai dar pra você acertar sempre. E é muito louco, porque a Berenice odeia errar. Odeia, né? Odeia errar. E tem outra coisa pra gente concluir esse papo. Que é uma outra coisa que eu falo para as minhas alunas. O que você treina com você é o que você treina com os outros. O que você treina com os outros é o que você treina com você. Se você aprender a ser mais gentil com você mesma,
você vai ser mais gentil com os outros. Se você for mais gentil com os outros, você vai conseguir ser mais gentil com você mesmo. Porque é a maneira como você se comunica. Você se permite se comunicar com você de uma maneira muito mais agressiva. Mas eu desconfio que se você é agressiva com você, você tem muitos momentos de agressividade com os outros, às vezes sem nem perceber. As pessoas próximas minhas, que são mais duras com os outros que eu vejo, porque, né, tem umas pessoas que às vezes são grossas, que são mal educadas, que não são acolhedoras com as outras pessoas. E eu conheço elas de perto, eu sei que elas não são acolhedoras com elas mesmas. E eu sei que as pessoas que foram duras comigo ao longo da vida são pessoas que são duras com elas mesmas. Tem uma pessoa muito próxima a minha que por muitos anos falava assim, não acredito que você vai ficar mal por causa disso. Princesa. E por muito tempo eu falava, nossa, eu tenho que ser dura, eu tenho que ser forte, eu tenho que não sei o quê. E aí eu fui aprendendo tudo que eu fui aprendendo e tal. E hoje eu vejo que, na verdade, a pessoa falava assim comigo, não era sobre mim, era sobre ela. Ela, quando tá triste, quando tá sensível, quando tá vulnerável, se fala, pelo amor de Deus, não vai sofrer por causa disso. E reproduzia comigo e me fazia mal. Mas só me fazia mal porque eu também me dizia isso. A partir do momento que eu parei e falei assim, não, eu posso sentir. Tô mal, tô triste. E a pessoa que passou a não ter eco em mim, tipo, às vezes, vira e mexe ela fala. E eu, o que você acha? Eu sei do meu relacionamento comigo. E eu me valido, tipo, posso sentir sim. Eu posso ter medo, eu posso ficar triste, eu posso ter inveja, eu posso ter ciúme. Eu posso ser grossa com alguém porque eu tô com ciúme? Não gosto. Se eu sou, eu peço desculpa, porque eu sei que eu erro. Se eu faço alguma coisa que chateia alguém da minha vida e eu percebo, eu peço desculpa. Mas aí eu também não fico me martirizando. Falo, não, tudo bem, você errou. E eu fico realmente mais focada pra não errar de novo, né? Não é... E toma cuidado com isso, porque isso é uma dúvida que aparece muito com as minhas alunas. Então, se eu começar a ser gente boa comigo, aí que eu não vou fazer mais nada na vida. Ser gente boa com você, ser gente boa com a Berenice, não significa ser permissiva. Inclusive, uma aluna minha do papo me falou isso esses dias, Dani, olha que demais. Ela falou assim, Fê, é que nem você diz, se amar, às vezes é fazer o que a gente não quer. Que eu sempre brinco assim, uma criança que você manda escovar o dente. Não quero escovar o dente. Você não fala assim, não escova não, amor, tá tudo certo. Quando você tiver 25 anos, você bota uma dentadura e tá tudo certo. Não, você fala, é um saco, mas vai escovar. Mas eu não quero, mas vai. Mas vai. Mas isso quer dizer que se a criança foi numa festinha, voltou 11 da noite, capotou, não escovou o dente, é o fim do mundo? É o fim do mundo. Entende? É a mesma coisa pra gente. Eu tenho, voltado a me exercitar. Todo dia a Berenice fala, eu não quero, eu tô com sono, não vou. Eu falo, não, vamos, vai ser bom pra você, vai ser bom, a gente vai trabalhar melhor, a gente vai ficar mais feliz, vai ser legal, vamos lá, vamos. Então eu mudei a voz, sabe, o diálogo, não é assim, vai, olha como você tá com a bunda mole, sua gorda, sou horrível, você não tem palavra mesmo, você não faz nada do que você fala que você vai fazer, você é uma inútil. Não. Se a Berenice começa a falar assim comigo, eu já falo, meu amor, não se fala desse jeito nessa casa. Sabe coisa de vó, né? Que fala, se você manda tomar no cu, ela fala, não se fala palavra nessa casa. Não as minhas avós, porque as minhas avós eram levemente boca suja. Mas, entende, né? Ela começa, você pode falar o que você quer, mas olha o tom. Eu tô aqui pra te escutar, mas desse tom não tem diálogo. A Liz Gilbert, que é a autora do Comer, Rezar e Amar, ela fez um outro livro chamado Big Magic. Nesse livro ela fala muito sobre viver uma vida criativa. E que se você vai viver uma vida criativa, é como se você fosse fazer uma viagem de carro com a criatividade, mas que para você fazer uma viagem de carro com a criatividade, o medo vai estar sempre junto. O medo, ele vai vir nessa viagem. Não tem o que você fazer para o medo não vir nessa viagem. Porque se tem criatividade, tem medo. E aí ela falou, então teve um momento que eu falei assim, beleza, medo. Você vai vir pra viagem, você vai vir pra viagem. E é o seguinte, você vem, mas você vai ficar no banco de trás. E você pode falar o que você quiser. Eu vou até ouvir o que você tem pra falar. Mas eu não vou sempre seguir a sua sugestão. Eu vou ouvir o que você tem pra falar. Vou ver se faz sentido ou não. A criatividade vai ficar do meu lado aqui. Mas de jeito nenhum você vai mexer no rádio do carro e muito menos pegar nesse guidão. O medo não vai pegar no guidão. Quem vai ficar no guidão sou eu. E é isso, gente. A gente tá fazendo uma viagem de carro com a Berenice.
E a Berenice vem, e a Berenice quer alertar. A Berenice nem sempre sabe conversar, você tem que ensinar a Berenice a conversar. Você tem que mostrar pra Berenice uma frase que eu amo, que eu vi no Instagram um dia do nada, nem sei aonde, sabe? Falou, maturidade emocional é você se tornar o adulto que você sempre precisou. E desde que eu vi aquilo, eu fico me perguntando qual era o adulto que eu queria. Eu queria um adulto que me mandaria escovar o dente mesmo sem eu querer, mas eu não queria um adulto que me mandasse escovar o dente. Vai escovar o dente, essa boca podre! Eu queria um adulto que falasse assim, é um saco escovar o dente, também não gosto, mas vamos lá, vamos escovar o dente. Vamos botar uma música que fica mais gostoso, sabe? E isso tem sido uma descoberta pra mim, mas eu sei que eu quero uma voz dentro de mim que seja acolhedora, uma conversa, não é nem uma voz, uma conversa, porque tem a Berenice e tem eu, né? Tem a Berenice e tem essa minha outra parte que escuta a Berenice. Então essa relação é uma relação leve. E como eu não tenho como controlar o que a Berenice fala, porque a Berenice é fruto de um contexto social, de uma história de vida, é mais complexo mudar o que a Berenice fala. Eu não tenho controle sobre o que ela fala, mas eu tenho controle sobre como eu reajo, como eu converso com essa minha voz. E é aí que tá o nosso clique. Fez sentido, amiga? É isso. E terminamos eu aqui. Minha Berenice se despede da sua Berenice. Eu tá te desejando boa sorte. E a gente se vê por aí. Tchau. Berenice, o que você tá falando com a Fernanda? Você não acredita o que ela me disse.